Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Grana Fitness e o papo de hoje é tecnologia. E nada melhor que para falar sobre esse papo, sobre esse assunto, um convidado especial, Jonas Rekowski, formado em Ciência da Computação, MBA em Gestão Empresarial, pai, empreendedor, crossfiteiro e apaixonado por tecnologia e inovação. Seja muito bem-vindo, Jonas. Muito obrigado. Espero que eu seja bem recebido, apesar de ser crossfiteiro. Apesar de ser crossfiteiro, ele é um grande amigo. Tá tudo certo, tá tudo certo. A gente gosta de você. Já solta aí o sósia do Jonas pra todo mundo pesquisar na internet. Mais famoso como quem? O Jonas vai fazer um filme, né, agora. Ele vai ser marido da Barbie, né? Vai ser marido da Barbie. Bom, depois vocês procuram o ator que é o Ken da Barbie. O Ken da Barbie. É esse cara que tá de frente comigo aqui. Exatamente. É isso aí. E, gente, o papo de hoje é como usar a tecnologia para entregar um serviço personalizado e aumentar a satisfação dos clientes. E tô aqui, lógico, com os rostos desse podcast. Caio Signoretti, CEO da empresa Caio Treino. E a Nath, que é a nossa coordenadora de suporte ao aluno. É isso aí. Boa, vamos lá, gente. Vamos lá. Bora pra cima. Por onde começar, né? Aqui a gente tem muitos assuntos a serem envolvidos aí na parte de tecnologia, muitas dúvidas. E acredito que poderíamos começar aqui pela parte de níveis de tecnologia. Como que a gente pode entrar nesse assunto aí para o pessoal entender? Eu ia sugerir até antes, pra quem tá ouvindo a gente, que até o Jonas falasse pra gente, por exemplo, a sua formação, cara, é uma formação que... Você aprendeu o que exatamente, né, na faculdade e o que isso agregou hoje para você estar nesse meio, né? Você, inclusive, contribuiu e contribui bastante com a gente nesse ponto tecnologia. Você desenvolveu algumas tecnologias próprias aí. E, cara, me fala um pouco sobre a tua formação, só para o pessoal entender e sacar o que faz um programador, digamos assim, né? Beleza, vamos lá. Hoje eu já não atuo mais como programador, né? Mas eu, desde muito pequeno, assim, desde 12, 13 anos, eu gostava muito de eletrônica, de fazer projetos de eletrônica. E aí a eletrônica ela é bem ampla, assim, ela envolve a questão de hardware, que é a questão de construir uma placa, de desenvolver um produto, e também a parte de software, que a gente chama de firmware também, na parte de eletrônica de firmware, que é a parte de programação. E aí eu comecei a estudar muito sobre isso, fiz, enfim, diversos cursos, diversas formações em eletrotécnica, eletrônica, mecânica, robótica, enfim, tive toda uma formação bem técnica nessa linha e me apaixonei pela questão da programação. Achei muito interessante, assim, a forma as possibilidades que davam tu poder desenvolver um software, desenvolver um aplicativo, desenvolver uma solução para automatizar um processo, enfim, né, a programação foi algo que me encantou muito. E aí eu decidi, em vez de ir para a área da engenharia, fazer uma engenharia elétrica, fazer uma engenharia eletrônica, que seria o mais óbvio, assim, até por eu gostar muito de eletrônica, eu decidi ir para a área da computação, que é mais focado na parte de programação mesmo. Então, a ciência da computação é bem direcionado à programação, que é a parte de desenvolver aplicações, seja em desktop, seja em web, seja um software para rodar no teu computador, seja um software para rodar no browser, lá no navegador de internet, ou seja, um aplicativo. Uhum. E aí, ao longo da minha formação, eu aprendi toda essa parte de fazer análise de um sistema, entender qual é a demanda que tem. Existe um problema a ser resolvido aqui e existe a tecnologia, existe a programação. De que forma que eu posso aplicar a programação para resolver esse problema? Então, tem essa parte de análise do sistema, existe uma graduação específica para isso, que foca só em análise de sistemas, né? Mas a parte de computação também vê isso. E toda a parte de lógica, programação e tudo mais, que quando eu fazia faculdade, na verdade, quando eu estudava eletrônica, falavam que era a profissão do futuro. De fato, hoje em dia, é mosca branca, assim, tu achar programador pra desenvolver, né? Isso que eu ia te falar, cara. Você chegou a ser um programador ou não? Sim. Essa parte da tua história eu não conheço. Tipo, você chegou a programar mesmo, tipo, vou contratar o Jonas programador. Teve essa época? Não exatamente, tá? O meu foco sempre foi desenvolvimento de produto. Então, assim, eu comecei trabalhando com produtos de automação, fazer produtos para automação industrial. E aí eu fazia toda a parte do desenvolvimento eletrônico, o projeto eletrônico da placa que ia fazer o controle lá, e fazia também a parte de desenvolvimento de firmware e também a parte de desenvolvimento de software. Então, assim, ao longo da minha formação, eu desenvolvi a habilidade em fazer tudo isso. Então, eu não focava só em programação.
Geralmente o que eu pegava era um projeto completo, né? E aí, tanto que depois eu comecei a trabalhar com essa parte de desenvolvimento e eu virei coordenador de uma equipe de engenharia e eu não sou engenheiro, né? Mas eu tinha todo o conhecimento técnico para coordenar, porque eu entendia da parte de placa de circuito impresso, que não é muito, tipo, PCB, a parte de firmware, a parte de hardware, a parte de desenho mecânico. Eu fiz uma formação também na parte de mecânica. Então, assim, eu meio que... Como eu gostava muito de construir coisas quando era criança e depois que passou até hoje, eu gosto de construir coisas. Você era aquele moleque que desmontava o controle remoto, queria entender o controle remoto, desmontava o brinquedo, queria entender como é que era a mecânica do brinquedo. É tipo isso, né? Exatamente. E aí, quando eu fui pro Senai, que eu comecei a fazer o curso, tinha lá eletrônica, mecânica, eletrotécnica, tinha vários cursos, eu meio que me mudei pra dentro do Senai, entrava de manhã e saía de noite, eu fiz tudo que dava pra fazer dentro do Senai. Fiz eletrônica, fiz mecânica, fiz eletrotécnica, fiz robótica, fiz de tudo, né? Então, assim, era um ratinho de laboratório lá, né? E aí, quando eu me tornei um profissional, quando eu fui pro mercado de trabalho, eu tinha todo esse conhecimento. E aí, eu comecei desenvolvendo o produto e logo fui assumir um cargo de gestão e tal. E aí, daí comecei a investir em outra área, que daí talvez a gente possa até ter um outro podcast para isso, que é assim, eu comecei a sair da parte técnica, eu falei, pô, eu acho que eu já explorei bastante tecnicamente, já estudei muito tecnicamente para aprender sobre mecânica, eletrônica, programação, tudo isso que eu falei. Acho que agora tá na hora de eu me desenvolver como pessoa e para onde eu quero ir. Então, aí eu comecei a estudar sobre startups, sobre empreendedorismo, sobre gestão empresarial e tudo mais. Então, tanto que depois da computação, quando eu terminei ciência da computação, eu fui direto para um MBA em gestão empresarial, né? Você sabe quando o cara é bom, porque ele falou tudo isso e ele ainda tem cabelo na cabeça, né? Então, é verdade, tem barba, tem cabelo. Exatamente. É peruca. Rapaz, exato. E ó, o programador eu gosto de falar, uma mosca branca, porque hoje em dia, eu acho que tá cada vez mais escasso e mais valorizado esse profissional, né? A gente até vai falar aqui um pouco sobre o que é a média salarial, né? Você que, de repente, pensa em ter um programador na tua empresa, eu preciso desenvolver uma tecnologia, um aplicativo, a gente vai falar um pouco sobre os custos que envolvem isso, né? Porque uma conclusão que a gente chegou aqui depois que a gente criou o nosso app é que aplicativo é igual reforma, né? Não acaba nunca. Não acaba nunca e cada hora é uma coisa fora do lugar, a gente tem que estar numa melhoria constante, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso aí. Bom, mas se a gente for pegar aqui, por exemplo, né? Quando a gente fala em entregar um serviço personalizado, né? Primeiro, antes disso, a gente for dar uma ré, e aí podem discordar se vocês quiserem discordar, mas eu penso assim, toda empresa, né? Quando a gente pensa numa empresa, a empresa ela tem que dar lucro, ela tem que dar grana. E para ela crescer, para ela dar lucro, ela precisa ou valorizar muito o serviço dela, ou seja, valorizar o serviço que ela presta ali, né? No caso do personal trainer, por exemplo, nutricionista, médico, ele precisa valorizar muito a hora dele e ter, de repente, mais pessoas atendendo, mas no final das contas, o que manda é a escala, né? Então, como que a pessoa escala? Eu acho que o grande segredo, né, de sucesso de uma empresa tá em conseguir trabalhar em alta escala e cada vez mais, mesmo em alta escala, conseguir entregar um serviço personalizado para aquela pessoa, né? Se você pega, por exemplo, empresas como, vamos dar um exemplo, o Airbnb, né? Por exemplo, Airbnb, cara, é uma coisa que trabalha em altíssima escala. E a pessoa, né, o usuário daquele aplicativo, ele consegue filtrar ali algo bem personalizado para ele. Eu preciso, de achar uma casa aqui para tal data, um preço X a Y. Que comporta tantas pessoas. Que comporta tantas pessoas com essas características. Então, ele consegue entregar esse serviço em altíssima escala de forma personalizada. Esse é só um exemplo, né? Mas temos N outros exemplos assim. E falando nisso, na tua opinião, se a gente for trazer pro lado do profissional da área da saúde, né, do fitness, o que você enxerga como os níveis de tecnologia que esse cara utiliza hoje? Talvez poderia utilizar até para escalar o negócio dele? Exato. Vamos pensar numa jornada
tecnológica de um profissional autônomo que hoje, de repente, está nos ouvindo aqui. E ele já entendeu que o jogo é escala, só que ele tem medo de escalar, né? Eu sou personal, eu atendo 5, 10 alunos, mas, cara, não entra na minha cabeça como que eu posso atender 50, 100, 300. E o nutricionista, que também atende presencialmente, não entra na cabeça dele como atender mais do que isso, o médico, o fisioterapeuta. Então, como que esse cara, em níveis tecnológicos, né? Vamos tentar traçar aqui juntos, né? E explicar para essa galera, e para ele conseguir, para quem tá nos ouvindo, identificar em que nível ele tá, até ele chegar num nível tecnológico de fato, né? Que a gente entende como um tecnológico ideal, personalizado e tudo mais. Eu acredito, só para complementar aqui essa pergunta do Caio, acredito que muitas das dores dos profissionais é que, na verdade, eles têm medo de entrar com a tecnologia por perder a personalização, digamos assim. Deixar menos humanizado, né, o trabalho. Tem medo de juntar a tecnologia com o atendimento que eles já fazem, porque geralmente profissionais de saúde é uma coisa mais humanizada, né, mais de perto. E como parar de ter esse medo, na verdade, né, e ver realmente como a tecnologia pode trazer benefício e escala pro negócio dele. Mais ou menos isso. Vamos construir junto essa jornada ali. Qual que é o primeiro passo tecnológico, que não deixa de ser tecnológico? Na verdade, eu acho que tem um erro que muitos profissionais cometem, ou que muitas pessoas cometem, porque com o advento do smartphone e dos aplicativos, começou a surgir muito aplicativo para tudo, né? E aí, o pessoal às vezes coloca a carroça na frente dos bois, que a gente fala assim, que eu tenho uma ideia de um negócio, do meu próprio negócio aqui, eu sou personal trainer, eu sou alguma coisa que tive uma ideia de desenvolver um aplicativo e vamos desenvolver o aplicativo. Esse é o primeiro erro, já começou errado. Tá? Porque primeiro, assim, eu acho que a primeira coisa que um profissional de educação física ou um nutricionista, alguma coisa que quer desenvolver, que quer ter algo de tecnologia no seu negócio, quer escalar com tecnologia, uma coisa muito simples que dá para fazer é participar de um evento de Startup Weekend, tá? Que é um evento... O que é um evento de Startup Weekend? Basicamente é um evento que vai 3 tipos de pessoas. Geralmente é assim, tu te inscreve com um dos 3 perfis. Ou tu é uma pessoa de tecnologia, um programador, ou tu é uma pessoa de design, que faz a parte de aparência da coisa toda, ou tu é uma pessoa de negócio, que não entende nada de tecnologia, mas é uma pessoa que tem a ideia para criar o negócio. Então, todas as pessoas vão para um final de semana para desenvolver uma startup, e lá tem toda uma metodologia que vai te ajudar a identificar se de fato que na verdade vai validar a tua ideia. Se de fato a tua ideia ela é viável, e para isso tem mentores dentro desse evento. Então, assim, é um evento super interessante. Talvez, se tivesse com mais tempo, daria para discorrer um pouquinho mais sobre a dinâmica toda ali. Mas, basicamente, esses 3 perfis vão lá. Quem tem uma ideia, apresenta essa ideia. Eu tenho uma ideia de fazer um aplicativo de treino assim, assim, assim. E aí, quem quer participar dessa equipe, quem quer participar dessa ideia durante o final de semana, levanta a mão e diz, eu quero participar do teu projeto. E aí monta uma equipe e aí começa a desenvolver esse projeto. E aí tem uma coisa que dentro da parte de desenvolvimento de startups tem, que se chama MVP, que na tradução seria Produto Mínimo Viável, que é o quê? Sem envolver programação, tecnologia, porque assim... A partir do momento que tu começou a fazer um aplicativo, é como construir uma casa, como tu fazer uma obra. Tu não vai terminar nunca. Tu sempre vai fazer um puxadinho, tu sempre vai fazer... essa porta não ficou legal aqui, vamos mudar pra cá. Vamos ampliar isso aqui, tá pequeno agora. E o MVP é tu ir lá pra prancheta e começar a imaginar a tua casa. Começar a imaginar a tua... Tipo assim, essa planta. Se tivesse um quarto aqui, tivesse aqui... mas eu acho que essa área de serviço não vai ficar bom. Então, assim, gasta muito tempo nesse MVP em fazer o quê? Só voltando na minha linha de raciocínio, desenvolver o aplicativo é algo muito caro. É algo que tu vai contratar um programador, não vai pagar menos de, 10 mil reais por mês para um programador, tu vai precisar de mais de um programador. Então, assim, a coisa não... o quanto mais redonda tiver a ideia quando chegar para o programador, menos retrabalho tu vai ter e menos tu vai gastar. Sim, né? Menos horas trabalhadas pelo programador, que geralmente cobra por hora trabalhada, né? Exatamente. Só que antes disso, tu tem que validar a ideia. Tu tem que fazer um MVP que valide a tua ideia. E o produto mínimo viável é assim, sem gastar nenhum recurso, ou gastando o mínimo possível de recurso. O que dá para fazer para validar essa tua ideia? Por exemplo, eu fui uma vez num Startup Weekend e a gente desenvolveu uma ideia que era assim...
chamava SOS Mom, SOS Mamãe, que seria assim, para as pessoas que moram sozinhas, assim como vocês moram sozinhas, lá em Caxias, muita pessoa, é um ambiente bem corporativo, bem industrial, assim, e muita gente usa roupa social. Então, assim, pra quem mora sozinho é um problema passar roupa. Só que tem um monte de mãe que os filhos saíram de casa que tá ali com uma máquina de lavar roupa e um ferro de passar roupa ocioso. Então, a gente, vamos fazer um aplicativo que conecte as mães que têm disponibilidade pra passar roupa Que legal. com quem quer passar roupa. É como se fosse um marido de aluguel invertido, né? É uma esposa de aluguel, né? Uma mamãe ali, né? Uma mamãe de aluguel, no caso. E durante o final de semana a gente discorreu, a gente desenvolveu toda essa ideia pra entender, cara, a gente tem que ter pontos de coleta, que daí eu largo lá, daí a mãe vai lá pegar, sabe? A gente desenvolveu toda essa ideia e fez um MVP, que basicamente era uma página web que a gente ia lá e tu te cadastrava ou como mãe, que vai, ou como era mamãe, ou tu te cadastrava ou como mamãe, ou como usuário. Como usuário, ou como filho. Sim. E aí a gente fez um MVP durante o final de semana. Que massa. Isso vai validar a ideia, pra daí depois a gente ver, tem esse problema, vamos resolver isso. Agora vamos para um outro nível de tecnologia, vamos criar um grupão de WhatsApp, né, como a gente tava falando ali. Pô, de repente pro personal trainer, um grupo de WhatsApp é um primeiro nível de tecnologia. Isso, eu ia entrar nesse ponto agora, porque assim, ó, o que você falou da Startup Weekend, né, que é um final de semana ali, validando ideia, lembro que quando eu fiz um MBA, uma especialização em gestão estratégica e inteligência em negócios, e teve uma fase desse meu MBA que a gente teve uma coisa similar a isso, que foi um final de semana e tal, que cada um tinha uma ideia, a gente desenvolveu equipes para tentar formular uma ideia de negócio e dali sair alguma coisa e tal. E é muito louco, porque no final das contas, né, eu acho até que é um erro muitas vezes das faculdades, igual essa que eu participei e tudo mais, que geralmente quem conduz essa parada, pelo menos na minha faculdade foi assim na época, é uma pessoa que nunca desenvolveu um negócio. E aí esse cara vai dar pitaco em vários negócios, sendo que ele nunca desenvolveu um negócio, né? Então, assim, trazendo para um lado mais prático, né, para as pessoas que estão ouvindo, o MVP, né, esse mínimo produto viável, ele poderia ser, cara, antes de você, né, se eu pudesse resumir essa toda a fala, até para o pessoal compreender, antes de você, que é personal trainer, nutricionista e tudo, pensar em, meu Deus, tive uma mega ideia, por mais que a ideia pareça boa, a gente sempre tem ideias boas demais, né? Eu vou desenvolver um aplicativo assim, que vai assado, beleza. Primeiro, tenta vender essa ideia para uma pessoa. A tua ideia é fantástica, então eu quero ver. Então vamos lá, vende, coloca o primeiro dinheirinho no bolso, vende por um custo baixíssimo, porque assim, você precisa testar se tem demanda, se as pessoas realmente estão comprando a tua ideia, né? Esse é um pré-requisito do MVP. E aí, pô, fez a primeira venda ali, baratinho, ou seja, teve alguém que viu o valor naquilo ali, comprou a primeira, a segunda, cara, beleza, você tá validando, é o famoso validar o produto, né? Pô, o produto tá validado, o negócio tá andando, pô, as chances de você ter um sucesso com essa tecnologia que você vislumbrou é muito maior, né? E realmente é um erro. Às vezes o cara, já vi pessoas que se endividam para desenvolver um aplicativo achando que a ferramenta vai solucionar o problema dela no final das contas, vai dar sucesso para ela, vai colocar dinheiro no bolso, sendo que ela não fez o primeiro passo antes disso, que é vender, né? E no final das contas, além de não vender, tu pode colocar todo o investimento virar nada, porque de fato, aquela ideia não fazia sentido, né? E assim, muito empreendedor iniciante comete esse erro, mas muito empreendedor do Vale do Silício, a gente tem um exemplo claro agora, de alguém que simplesmente mudou até o nome da empresa para criar um negócio que não fazia sentido, não estava validado, que é a Meta, né? A Meta, criou um metaverso. Cara, mudou o nome da empresa, investiu bilhões. E parecia que ia virar o mercado do avesso, né? Aquilo ali. Exatamente. Todo mundo falou, meu Deus, daqui a pouco todo mundo usando aqueles óculos de realidade virtual, tudo flopou, né, cara? Flopou, exatamente. Por enquanto, né? Pode ser que daqui a uns anos... Mas é que tem duas coisas, é a tecnologia, a ideia e o timing, né? Se tu tá no timing errado... Não adianta vir com a melhor coisa que não vai sair do lugar, né? E aí, assim, por exemplo, falando do aplicativo que a gente desenvolveu para ti, né? No caso, quando a gente fez o desenvolvimento para ti, tu já estava no mercado, já estava vendendo, já tinha um produto que não era um aplicativo, era uma outra forma de entregar o teu serviço, mas
a parte da ideia já estava 100% validada. Exato. Mas ainda assim, eu não olhei pro teu sistema e agora vamos sair codando, que a gente chama, vamos sair desenvolvendo. Não. Primeiro vamos fazer uns protótipos de tela, a gente fez várias reuniões, né, antes de começar a desenvolver. E em 60 dias, sei lá, o aplicativo estava rodando. Estava funcionando. 60 dias é um tempo, tipo, inimaginável para fazer um aplicativo. Vamos desenvolver um aplicativo. Daqui 60 dias tá nas lojas. Não tem como, cara. É impossível. Só que o teu aconteceu isso porque, cara, a tua ideia já estava toda desenvolvida, tudo pronto. Sim. Era simplesmente pegar, o que eu fiz? Eu virei teu aluno, entrei lá na plataforma, deixa eu entender o que é a dinâmica de um aluno, como que funciona todo o processo aqui. Exato. E beleza, agora vamos traduzir isso para um aplicativo. Então, o processo, ele sem querer, tu seguiu os passos corretos, que é tipo assim... Se lá atrás, quando tu foi começar, mesmo que tu tenha feito a primeira venda, agora eu vou entrar para fazer um aplicativo. Tu não ia focar em vendas, tu não ia focar em marketing, tu não ia focar na tua ideia e ia te gastar tanta energia, te sugar tanta energia, desenvolver o aplicativo e os problemas. Cara, tem problema, assim como obra tem problema no aplicativo, não tem? Com certeza. Total. Então, assim, ia te sugar tanto que tu não ia chegar onde tu chegou, entendeu? E até o network que a gente teve, ele veio justamente de todo o histórico pra trás ali que eu tive, né? De você entrar em contato e tudo. Se eu tivesse iniciando ali, a gente talvez você não tivesse me conhecido, porque não tinha alcance, né? Com certeza. Então as pessoas, muitas vezes, realmente, elas antecipam algo que não é necessário. Porque no final das contas, o que o cara quer? Ele quer começar e quer ganhar dinheiro. Exato. E, cara, a gente fez 8 dígitos já vendendo PDF. Exato. 8 dígitos, ou seja, 10 milhões. A gente fez mais de 10 milhões faturados vendendo PDF. Ou seja, sem aplicativo. A gente vendia PDF a parada. Então, depois disso que a gente agregou a tecnologia. Eu vou complementar. Tu vendia uma transformação incrível através de PDF, mas assim, o produto era PDF, Eu né? simplifiquei em termos do produto, mas é exatamente. Mas existia a transformação, mas o produto, é que isso é o menos importante. A forma como tu entrega, claro que com o tempo, hoje, né, não tem um nível de tecnologia mais alto do que hoje o personal online, porque tu tem um aplicativo próprio que tu customiza exatamente com o teu método. Não existe outro aplicativo igual, porque ali tem a metodologia do Caio. Por trás, apesar de parecer, tem algumas pessoas que olham e parecem, mas é um robô que vai gerar o treino. Não, por trás tá tudo... O Caio... A cabeça. O Caio que programou toda a parte do negócio, da geração dos treinos. O que foi feito ali foi só uma automação do processo para quê? Para que o resultado que as pessoas que treinam tenham seja ainda maior, né? Sim. E aí, se a gente for pegar essa jornada, né? Agora, voltando naquele papo ali que a gente ia entrar e eu abri esse parêntese todo aí. Que é, por exemplo, o cara que tá iniciando e ele tem que fazer esse MVP, né? Esse mínimo produto viável. Eu acredito que a maioria começa da forma que, inclusive, eu comecei, que é vendendo, usando uma tecnologia amplamente conhecida, que, por exemplo, é o WhatsApp, né? O cara pega o WhatsApp, é uma ferramenta que todo mundo tem acesso, e ele vende uma primeira consultoria, consulta, serviço, né? Prescrição de treino, seja lá o que for que ele vende, ele pode e deve começar nesse 1 a 1. Pô, venda pelo WhatsApp. Manda por ali as informações que você necessita. Cria uma pastinha do Word, cria um PDF que seja e dispara através do WhatsApp ou no próprio corpo do WhatsApp que seja, né? Tem muita gente que presta consultoria assim, só pelo WhatsApp no 1 a 1. Eu diria que esse é o passo número 1. Se você já tá vendendo no WhatsApp, beleza, parabéns. Primeiro passo feito, você tecnologia já foi usada. Tecnologia já foi usada, uma tecnologia que obviamente não é própria sua, não é personalizada, ao ponto que é uma tecnologia mais avançada, mas já é um início ali. E aí, quando você vai escalando isso, na minha visão, a gente pode construir essa linha junto aqui, né? Na verdade, a gente construiu junto para trazer aqui. O cara vai para o quê? Para um trabalho mais em grupo, né? Ele começa a perceber escala, ele começa a organizar grupos. Sei lá, vou organizar um grupo aqui de emagrecimento, um grupo de hipertrofia, um grupo da turma 1, um grupo da turma 2, um grupo da turma 3, e ele presta a consultoria, presta a assessoria, que seja, através desse grupo. Então, ele já está começando a usar a tecnologia para trabalhar com uma alta escala, né? Então, em apenas um disparo, ele consegue atingir várias pessoas, ajudar várias pessoas e ainda assim consegue fazer de forma individual muitas vezes. A pessoa pergunta ali, ele responde para a pessoa e isso ainda continua sendo, apesar de começar a ser um nível de escala, ainda continua sendo, pode ser individual ali, né?
E aí, o que a gente poderia agregar como depois aqui? Vocês querem continuar ou eu continuo? Só para complementar, eu acho que a tecnologia, seja qual for o nível, ela precisa vir para resolver um problema que já está bem claro. Um problema que já existe. Então, assim, não, eu quero fazer um aplicativo porque eu sonho em ter o meu aplicativo. Tá, qual que é o problema que ele vai resolver que tu não consegue resolver com outra coisa que custa muito mais barato? Perfeito. Entendeu? Então, tem que primeiro surgir o problema. Então, assim, quando a gente desenvolveu o aplicativo do Kion, já existiam alguns problemas ali. Pô, existem algumas situações aqui que a gente quer resolver, que às vezes a pessoa, o nível de instrução da pessoa é um pouco maior, um pouco menor, a pessoa tem uma dor nas costas, a pessoa tem uma dor, sei lá, tem alguma situação específica que eu gostaria de que a pessoa simplesmente sinalizasse isso para mim, porque eu já tenho a solução, eu já tratei isso, né? Sim. Por trás, o aplicativo tem a carinha dele, mas por trás tem um universo de informações que já está alimentado por ti ali. Um emaranhado, que só cresce, inclusive. Que só cresce. Né? O aluno que entrou no aplicativo há 2 anos atrás, Novembro de 2021. Ele já não é o mesmo aplicativo, né? De tantas troquinhas que a gente vai, melhorias que a gente vai fazendo, já não é o mesmo aplicativo. Assim como o aluno que está entrando agora no aplicativo, pode ter certeza, daqui a 2 anos vai ser um aplicativo totalmente diferente. Então, é justamente o ponto reforma, né? A gente está reformando o tempo inteiro. Porque tu vai tornando o processo cada vez mais refinado. Falando assim, primeiramente eu vou usar o grupo de WhatsApp. Beleza, então eu vou usar o grupo de WhatsApp para passar treino para uma galera que vai pagar lá um valor para mim por mês, por exemplo, né? Beleza, cara, não importa se tu tem 30 ou 60 anos, tu tem uma dor na perna ou no joelho, se tu tem um problema no cotovelo, o treino tá ali. Pô, existe um problema a ser resolvido. Tinha que ser um pouquinho mais específico. Sim. Aí, sei lá, então a partir de agora eu vou começar a criar uns vídeos que trata esses problemas. Se tu tem dor no joelho, tu vai fazer esse exercício, então eu vou pegar e vou mandar esse link ali no grupo. Beleza, já é uma outra solução que tu tem usando o YouTube, que é uma outra tecnologia para resolver o problema. Sim. E aí vai evoluindo até chegar no ponto do teu aplicativo, que eu falei que por que é o suprassumo do que há de tecnologia? Porque eu simplesmente digo pro aplicativo, eu tenho dor no joelho. E se tiver um exercício lá na frente que vai ser recomendado para ele, que utiliza o joelho, já vai recomendar para ele tomar algum cuidado, uma orientação. Então, assim, é muito mais eficiente até do que se tu estivesse do lado da pessoa, né? Porque se tu tivesse 50 alunos, talvez tu não ia lembrar qual que tem dor no joelho, no cotovelo, não sei o que, não sei o que. Agora, o aplicativo não vai esquecer. Ele sabe que se tu tem dor no joelho e tu vai fazer lá um agachamento, entendeu? Inclusive eu acho que essa é a base, né, cara? Que a gente sempre até fala com os alunos, né? Quando o aluno pergunta, mas será que é um robô, né? A gente fala, como você disse, toda a inteligência a nível técnico, né, de treinamento foi feita por mim. Claro, a inteligência tecnológica vem dos programadores, mas a nível técnico vem do profissional, que no caso sou eu. E uma das coisas que eu sempre pensei, né, desde quando eu comecei, mesmo quando eu vendi a solução em PDF, digamos assim, ou até mesmo por WhatsApp, como que eu posso fazer uma prescrição de treino que eu consiga falar e ensinar tudo o que eu ensinaria se eu estivesse do lado dessa pessoa? Essa é a pergunta que eu tento ter a resposta toda vez que eu vou pensar em uma melhoria. O que eu falaria para essa pessoa se ela viesse para mim e falasse que quer ganhar glúteo, quisesse perder barriga, o que eu recomendaria? Ela tá com dificuldade de fazer esse exercício. O que eu recomendaria? Esse exercício não tem na academia dela. Qual eu recomendaria no lugar? Então, todas essas respostas que eu daria numa possível confronto individual ali, né, da pessoa me perguntando, eu tenho a resposta no aplicativo e cada vez mais, né? Então, é bem isso mesmo. Uma dúvida aqui, de ordem cronológica ou de metas ou de etapas, para quem, na verdade, quer futuramente ter um aplicativo, algo do tipo. Inicia, pelo menos assim, né, dessa forma como o Caio falou, pelo WhatsApp, mas depois sentir realmente que existe essa dor, essa necessidade de não estar conseguindo atingir as pessoas possíveis, ou eu preciso primeiro esperar a empresa se consolidar, a minha marca tá mais, digamos, firme no mercado ou não? Esse é um ponto que precisa ser considerado, que é o orçamento, né? O desenvolver um aplicativo ali, tu não vai fazer com menos de 100 mil reais. Tranquilamente, assim, por baixo, tu não vai fazer com menos de 100 mil reais. Mas a questão toda é assim, o ponto de ir para o aplicativo ou não
identificar o problema, aquilo que eu falei. Pô, qual é o problema que eu preciso resolver? Ah, é esse problema aqui. Um aplicativo resolveria. Tá, existe uma maneira mais... Existe uma maneira mais barata de resolver isso, ou uma maneira ou até mais rápida, porque às vezes, dependendo qual é o serviço que tu presta, qual é a necessidade que tu tem, talvez um aplicativo nem seja a maneira mais eficiente de resolver o teu problema. Talvez seja outra maneira, né? Então, é essa análise assim. Daí chegou o ponto que, não, o que eu vou desenvolver é um aplicativo, eu preciso fazer um aplicativo. Aí começa todo um processo de análise de tipo assim... Beleza, como que tu entrega a tua solução hoje? Eu entrego minha solução assim, assim, assim. Então tá, então vamos começar. Aí precisa de um analista de sistema, né? Para analisar aquele problema que tem ali e começar a entender quais as tecnologias que se aplicam à tua necessidade. Eu preciso de um servidor de vídeos, eu preciso de um aplicativo que tenha rede social, eu preciso de um aplicativo que tenha isso, sabe? E aí tu vai começar a fazer esse estudo aí. E aí, com base nesse estudo, é que tu vai ter até um orçamento de tempo que vai levar para desenvolver e manutenção, o custo, né? E o custo. E manutenção. Isso é uma coisa que tu precisa ter. Eu acho, né? Eu acho que a palavra orçamento é o ponto, né? Tipo, o cara já tá escalando ali. Ele tá com o grupo de WhatsApp, ou até mesmo, vamos lá, depois a gente tava aqui na linha de raciocínio, né? 1 a 1, depois ele vem para uns grupos, depois ele pode migrar, por exemplo, uma plataforma, como tem hoje várias áreas de membros, né? Em gateways de pagamentos variados que a gente tem no mercado, como Hotmart, Eduz e por aí vai. E, bom, hoje é muito comum o cara hospedar o curso, né? Assim como nós fizemos durante muitos anos dentro da Hotmart, por exemplo. E ele hospedou lá. Mas o que acontece, né? Depende muito do faturamento que ele tá tendo para justamente ele fazer essa conta. Porque na minha visão, existem N outras prioridades a nível empresa que esse cara deveria olhar antes de olhar para essa tecnologia. Porque, como eu disse, dá para você vender muito e vender bem e entregar uma boa solução mesmo sem ter um aplicativo. Ou seja, não é algo urgente para quem tá mais em um início, né? Eu acredito que o aplicativo é um nível de sofisticação mesmo, né? Sofisticação, Então, por exemplo, vou dar um exemplo pro nosso, né? Sim. O que foi a primeira contratação que eu teve? Até a gente fez um episódio falando sobre isso. Foi edição, né? Eu via que edição de vídeo tomava muito meu tempo. Então, cara, eu preciso usar meu tempo, eu preciso melhor usar meu tempo. Então, eu vou contratar primeiro, nesse budget que eu tenho aqui de contratação, editor. Depois eu vou contratar o quê? Suporte. Depois eu vou contratar o que mais? Cara, um gestor para lidar com o meu tráfego, que na época eu fazia. Depois eu vou contratar o quê? O cara que mexe com umas páginas. Depois eu vou contratar o cara um filmmaker que vai lidar com a parte de conteúdo e por aí vai. Então o aplicativo ele tava lá na ponta de prioridades e não que ele seja mais ou menos importante. O ponto é que ele não era o mais urgente e, principalmente, que estava compatível com o budget da empresa. Com o budget da empresa. Que hoje é compatível, mas lá atrás não era. E durante tudo isso você usou a tecnologia, né? Mesmo outras não sendo tecnologias, o né, aplicativo. Sim. Só fazendo um complemento com o que a Bianca falou. O aplicativo, ele é sim um nível de sofisticação pro negócio, ele dá um outro nível até de profissionalismo pro negócio, até falando de aplicativo próprio, né? Não é um aplicativo... de terceiros, assim? De terceiros, não é um aplicativo que eu fui lá e eu coloquei as minhas informações dentro. Inclusive, vamos falar da diferença disso daqui a pouco. Exatamente. Vamos lá. Mas ele é sim um nível de sofisticação, mas ele também resolve problemas que não tem como solucionar com outras ferramentas. Não tem outra ferramenta que vai resolver que eu vou abrir, por exemplo, o aplicativo do Kion, que eu abro ali e digo, eu tenho dor nas costas, eu tenho isso aqui, eu quero focar no peito e braço, e ele vai lá e monta um treino específico para mim, para resolver o meu problema. Né? Então, eu vou até corrigir, né, para o pessoal entender de fato, né, e principalmente se tiver algum aluno ou possível aluno do personal online mesmo assistindo, né? Que não é o foco do grana, mas enfim, às vezes tem muito aluno assistindo. Quando a gente fala o aplicativo monta o treino, a gente poderia usar o termo, até uma coisa que a gente deveria usar, né? O aplicativo apresenta o treino que o Caio montou. Porque quem montou o treino foi o Caio. Então, quando você vê o treino na tela do aplicativo, o aplicativo só tá apresentando para você, ou pegando lá no nosso banco de dados, o treino que o Caio deixou pronto, né? É que tu fez o treino,
treino, eu fiz o aplicativo. Então, pra mim, o aplicativo que monta o treino. Puxar a sardinha pra ele. Exatamente. Quero puxar a brasa pra minha sardinha. É isso aí. Não, lá no suporte a gente fala, não, o Caio prescreveu pra você. O aplicativo que monta. O aplicativo foi apenas a forma de entregar, de isso chegar até você. Então, mas quem prescreveu foi o Caio. E tem essa visão, por quê? Justamente porque tem muito app pronto e engessado hoje, né? Exato. Então, falando disso, qual é a diferença de um app próprio e um app que não é tão... que é mais generalista, assim. Tem muito app hoje que a pessoa não consegue, enfim, configurar da maneira como ela gostaria e muitas vezes, sim, é um robô. Tanto é que, por exemplo, tem pessoas que adquirem treinos, né, online, através de aplicativos, adquiriu, vamos lá, o Jonas é personal, eu comprei um programa do Jonas. E aí, na hora que eu vou ver os exercícios, tem um robô lá fazendo exercício. Ou senão tem um boneco, ou senão tem uma modelo lá que não é o Jonas necessariamente. E então, por quê? Porque às vezes não tem esse nível de sofisticação, de personalização, ou até mesmo é uma preguiça mesmo do próprio profissional de produzir uma coisa que... Às vezes nem é uma preguiça, mas às vezes o que acontece? Eu chego ali e digo, cara, eu tenho acesso a uma tecnologia muito massa, que é eu consigo gerar vídeos aqui com uma imagem computacional, que eu consigo colocar uns sensores em ti, e aí tu faz um movimento ali, tu te mexe, e eu transformo isso num robô. Um avatar. Uma Magalu da vida, né? E aí, cara, eu consigo fazer o aplicativo consegue ser totalmente automatizado. Mas assim, nossa, tecnologia é incrível, mas... afasta a tecnologia que afasta o aplicativo do usuário, sim, né? Porque fica em níveis tecnológicos, assim, eu acharia lindo. Incrível, eu acharia incrível. Cara, mas na prática não resolve o problema, entende? Sim, eu acho que no futuro pode ser que isso depende muito mais uma vez, eu acho que do nível da empresa, né, de sofisticação da própria empresa, pode ser que lá no futuro, cara, porque o Caio vai ficar velho, né? E como é que o Caio vai manter digamos, a cara do negócio. A cara do negócio. Vai chegar um momento que talvez tenha que ter um avatar do Caio. E por que não? Ou professores treinados pela metodologia do Caio. Sim. Então, pode ser que tenha um nível de... Deixa eu te falar um problema que acontece geralmente, tá? O profissional de educação física, por exemplo, ou o nutricionista, que seja, no teu caso, se ele não tem conhecimento nenhum de tecnologia, de nada, ele tem um problema a resolver e ele fica, nossa, como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou resolver esse problema? De repente ele vê uma situação, um aplicativo, ou seja, pode não ser um aplicativo. Ele diz, olha só, isso aqui pode resolver o meu problema. Vou ver alguém que faça isso aqui para resolver o meu problema. Essa é a solução perfeita. Qual que é? Aí tem outros dois problemas. Primeiro, o cara de tecnologia, ele tem contato com um monte de tecnologia. Ele diz, nossa, que tecnologia incrível essa aqui. Deixa eu ver se eu acho uns problemas para resolver. E aí ele começa a tentar aplicar aquela tecnologia em várias coisas. Às vezes não faz sentido, tá? Sim. E aí tem o terceiro problema, que daí é quando é o profissional de educação física ou o nutricionista que entende bastante de tecnologia. Aí ele começa a querer aplicar tecnologias que não faz sentido no negócio dele. E aí é que acontece esse tipo de coisa. Porque é muito comum, assim, tipo, eu falo, eu tenho um aplicativo, que a gente tem alguns aplicativos aqui, daí eu mostro do Caio, por exemplo, tem um aplicativo do Caio. Nossa, que legal, vamos marcar uma reunião, eu queria trocar uma ideia contigo sobre uma ideia que eu tenho. Beleza, daí a pessoa vem e já quer fazer um aplicativo, porque... Nossa, isso aí é muito interessante, eu acho que a ideia que eu tenho aqui é só fazer um aplicativo. É aquele negócio que eu falei, não, peraí, essa tua ideia tá validada, tu já testou ela, sabe? Então, até porque, desde que a gente começou, né, eu comecei em 2018 a montar treinos, né, assim, enfim, de maneira online. Cara, desde o dia que eu comecei, a metodologia, a forma como eu monto já mudou N vezes, né? Então, imagina só, além de validar a venda, a pessoa tem que validar a entrega. Então, por exemplo, às vezes você validou a venda, às vezes você vendeu. Inclusive, a minha primeira venda, eu fiquei com medo de vender muito, cara. Por quê? Porque eu sentia que a minha entrega tava ruim. Que não ia dar conta, né? A primeira vez que eu vendi numa escala razoável, né? Porque em 2018 eu vendia, mas vendia pouco, né? Aí em 2019 eu comecei a vender bem. E aí a primeira boom de vendas que veio numa escala um pouco assim razoável, que já era algo de falar, opa, tem bastante gente aqui, eu tava com medo de vender muito, porque eu falei, tá muito ruim essa entrega, a maneira como eu desenhei a entrega. Então, ou seja, tava validada a oferta, tava validado, né, digamos, a venda.
a venda estava convencendo o cliente de que aquela solução era boa, porém a maneira como eu estava entregando estava ruim. Então eu precisei também validar a entrega ao longo de anos para ir, né, chegar nesse ponto que é montar e desenvolver o app. E eu ainda continuo validando a entrega. Olha que louco, só que agora são detalhes pontuais, né? Não é um detalhe grosseiro. Porque imagina só, o cara gasta lá os 100 mil, 150 mil para desenvolver um app. Não, é isso aqui, pá. De repente ele descobre que seria melhor ele fazer de uma forma totalmente diferente. E aí na cabeça do cara, que não entende de tecnologia, ele acha que é simples mudar. E a gente sabe, né? Hoje a gente sabe isso, também a gente não tinha essa cabeça que achava que era muito simples. Manda mudar isso aqui, muda esse botão, muda isso aqui pra cá, pra cá. Cara, cada mudança dentro de um app envolve uma série de mudanças, porque uma mudancinha que parece ser pequena numa vista externa, né, na ponta do app ali, cara, internamente, às vezes o programador tem que quebrar a cabeça 2 dias ali pra ver como é que ele faz pra mudar aquilo. Cara, é bizarro. Então... O Will esses dias abriu pra mim, numa chamada de vídeo, ele abriu dentro do aplicativo. O Will é nosso programador, pra vocês saberem, tá, gente? Ele abriu dentro do aplicativo, ele começou a mexer nos negócios. Eu falei, o que você tá entendendo? Pelo amor de Deus. É bizarro de assistir aquilo. A gente fez uma reunião e ele abrindo lá dentro e muda o negócio. Aí ele falou, vai atualizar agora. Aí ele me passava pro... Não, é bizarro. E aí a gente até assistiu aquela série, né, do Spotify, Nossa. que é aquela junção de programadores e pensa nisso e pensa naquilo. Não, é bizarro. Eu fico assustada. Inclusive, fica a dica, né, pro pessoal aí. Exato, uma série bem tem uma legal. série do Spotify que conta como foi. Você viu isso, Jonas? Já. É muito massa, né? É incrível. De como que eles desenvolveram o Spotify. Quem não viu, assiste lá, que é maneiro. É E o legal dessa Tem na Netflix. essa série do Spotify é que é a mesma história contada pelo programador, contada pelo cara de negócios, contada pelos investidores, né? É uma visão. Visões, é uma né? visão bem... Nossa, que agrega todo mundo, né? Ao mesmo tempo. É bizarro. Bom, eu acho que a gente pode agora trazer um outro tópico aqui, né? Que a gente falou dessa migração e tudo, do app em si. Mas... a gente falou, inclusive, né, que não basta a ferramenta. Primeiro a gente precisa aprender a vender, né? Porque, assim, às vezes a pessoa acha que, se eu tiver um app... Se eu tivesse, né? Quantas pessoas às vezes falam... mas o Caio vende muito porque tem um app top. Se eu tivesse um app top também, eu ia vender muito. Não, você não vende muito porque você não tem técnica, porque você não tem conhecimento sobre vendas, né? Então, isso, inclusive, é o nosso objetivo aqui no Grana Fitness. Educar você para que você fique atrativo e para que você consiga realmente vender na internet, né? Não só na internet, mas também no mundo físico. Então, assim, primeiro você aprende a vender para depois você ter uma ferramenta que facilite o seu processo de venda, de entrega e satisfação dos seus clientes, né? Agora, assim... vamos falar um pouco, a gente também já falou também das fases, né, de maturidade do negócio, a gente pincelou um pouco sobre isso, mas vamos falar um pouco sobre essa questão da contratação, né? Vamos lá, o cara então tá num nível já razoável de negócio, ele já tem um budget que de repente ele tem essa condição de investir num app, e o que você vê hoje, Jonas, como... um passo para esse cara, assim, você acha que... Quanto custa um programador? Só de curiosidade, né? Eu acho que você falou aqui por alto uns 10 mil reais, é mais ou menos isso, porque quanto custa a mensalidade de um programador hoje? Para você ter ele contigo, né? Sim. Próprio, né? Seria um programador próprio. Esse não é o caminho correto, tá? Até, inclusive, porque o programador, a gente chama de full stack, né? O programador full stack é aquele que consegue desenvolver a parte de front-end, que é a parte que tu vê do aplicativo, a parte de back-end, que é a parte, né, de lógica toda por trás, de banco de dados. Então, assim, existem especialidades dentro da área da computação que o ideal para tu desenvolver um aplicativo é ter um time. Então, vai ter que ter um analista de sistemas, tu vai ter que ter um cara de banco de dados, um cara de front-end, de back-end. Então, o ideal é tu ter uma equipe. É raro tu achar alguém que vai sentar aqui e vai desenvolver de ponta... E aí tem a parte de design também, né? Que seria o front-end, ou não? O front-end é quem vai colocar os elementos, vai desenvolver a cara do aplicativo, mas não o design. Porque ainda tem o designer. Ainda tem um designer que... E programadores tendem a ser péssimos designers, tá? Eu falo por mim. Então, assim, tem toda uma equipe. O que é o ideal? É buscar uma empresa, uma software house que chama,
para desenvolver esse aplicativo. E aí depois sim, lá na frente, tu contratar um programador para dar a manutenção, para tu não precisar da software house e de toda a estrutura. Mas inicialmente o ideal é buscar uma software house, porque daí eles vão ter toda uma metodologia para desenvolver também o software, né? Agora, uma coisa que a gente pode trazer aqui, né? Só como, vamos colocar um spoiler, que a gente não pode dar mais spoilers, até porque a gente tá em conversa disso, né? Mas o cara hoje, se ele tem acesso, por exemplo, imagina só, né? Toda a grana que foi investida na inteligência do nosso app, que é investida na manutenção dele, os erros e acertos que a gente já cometeu ao longo de anos, ou seja, toda a jornada, a casca grossa que a gente está criando cada vez mais em ter um app, em saber como funciona, vantagens, desvantagens, problemas, soluções. Imagina se esse cara pudesse ter acesso num clique, né? Ou melhor dizendo, numa mensalidade, né? É isso que a gente está discutindo aí. Pode ser que em breve você, que é um profissional da saúde, né? Um personal trainer, pode ser que você tenha acesso a isso com a gente. Em breve a gente vai soltar um pouco mais de informações aí. É isso aí, não pressiona, mas é isso aí. É que o Caio não consegue segurar muito. A gente solta. Porque o processo, ele realmente é complexo, tá? Não é assim, tá super vamos valorizando. Sentar, vamos fazer. Não, mas o processo, ele realmente é complexo e exige. É igual construir uma casa, tá? Imagina assim, nossa, pra construir uma casa, tu vai lá e contrata um pedreiro e diz, faz a minha casa aí? Não. Sim. Não, cara, tu tem uma arquiteta, tu tem uma decoradora, tu tem... Boa analogia. Tu tem vários profissionais envolvidos pra fazer a fundação, pra fazer as paredes, pra botar o telhado, pra fazer a parte elétrica, pra fazer a parte hidráulica. Então, assim, é muito parecido, se tu for ver. É muito mais fácil você contratar uma empreita, né? Você chegar numa empreita e falar, cara, seguinte, quero uma casa de 4 quartos, e aí você senta, o cara vai fazer uma reunião contigo, é muito mais fácil. Você não vai precisar, digamos, acompanhar a obra, né? Ir atrás de cada cabeça. Você não precisa ir atrás de cada cabeça. Nossa, a analogia com a casa, ela é muito boa. Porque, assim, quem começou uma casa contratando um pedreiro, provavelmente não terminou até hoje. Exato. Tá continuando a casa sempre, né? E, assim como numa casa... também no aplicativo, quanto mais tempo tu gasta no planejamento, na ideação do negócio, vamos fazer protótipos de tela, que a gente fala que é uma tela como se fosse o aplicativo, mas que não tem vida, né? Então, vamos fazer muitos protótipos de tela, vamos imaginar o uso desse aplicativo, quanto mais tempo tu gasta aqui, menos retrabalho e menos tempo tu gasta na parte de desenvolvimento. E menos dinheiro, é claro, né? Porque cada hora que tu vai colocar de programador ali é um investimento. Sim, exatamente. Em relação a melhorias no caso de desenvolvimento do aplicativo, o que é levado em conta é o programador junto com um profissional que vai identificando, posso melhorar nisso ou aquilo, ou é na experiência do usuário? Como é que funciona isso? A que ponto a experiência do usuário conta para esse tipo de melhoria? Falando em experiência do usuário, existe um profissional da computação que inclusive a gente está contratando os serviços de que se chama profissional de UX, que é User Experience, que é um profissional que fica focado só na experiência do usuário. E daí tem toda uma psicologia por trás de, esse botão tem que ficar perto disso aqui, porque a pessoa, quando a pessoa olha pro celular, o primeiro lugar que ela olha é para esse lugar, esse botão tem que ter essa cor, porque legal, isso, porque aquilo. Então, o profissional de User Experience é outro profissional que não é o programador, que não é o analista de sistema. Então, assim, por isso eu falo... meio que vai trazer os problemas. Ele vai olhar os problemas para ir passando. Sim. Que massa. Então tem mais isso. E as demandas, das melhorias, elas geralmente surgem de bugs repetitivos, né? Tipo assim, tem um probleminha, é muito contato com o suporte, né? Sim. Então, assim, Nath, vamos sentar aqui e me diz quais são os problemas que mais acontecem. Quais são as... nem digo problemas, mas quais são as... o que o pessoal... As dúvidas que mais chegam. Sim, inclusive... O que as pessoas mais perguntam. Exato. Assim, o que as pessoas mais perguntam, talvez tu diga, porque o pessoal não consegue ver que tem um botão ali. Beleza, o erro é do aplicativo, não é da pessoa. Porque se tem muitas pessoas que têm essa dificuldade... Inclusive, assim, de uma forma... problema de UX, entendeu? Uma forma até meio empírica, né? A gente faz isso. Hoje a Nath coordena o time de suporte e justamente a função da Nath como coordenadora é justamente isso hoje, que a gente trouxe de maneira até empírica. Nath, é o seguinte, você vai começar a metrificar, eu quero saber cada
pergunta que tá chegando nesse suporte, porque a ideia é que não chegue pergunta. Não que eu não queira que o aluno pergunte, mas é que se tá tendo pergunta, tá tendo uma dificuldade, ou tá tendo algum bug. Então, beleza, é uma dificuldade? É uma dificuldade por quê? Porque o Caio não acertou na didática? Será que ele não entendeu o que o Caio falou no vídeo? Ou será que ele não encontrou um botão ou o que fazer no aplicativo? Então, o bug é do Caio, no caso, né? Tem que regravar esse vídeo. O bug é de como tá isso disposto no app, ou realmente é um bug de erro, né? A pessoa sabe, ela tá clicando, mas tá tendo um erro. Então, a gente metrifica isso até pra gente saber. E ter clareza de falar pro Will, que é nosso programador, falar, Will, é o seguinte, tá chegando muito esse problema. E, claro, o que é prioridade? Bug. Bug é prioridade. Depois vem o quê? A questão do app. Tem um vídeo do Caio que tá mal explicado. Tem regravação. Então, esse eu acho que é uma coisa que a gente... O erro, ele 99,9% das vezes, o erro está na gente que tem o aplicativo, em quem tem o dono do aplicativo e não no usuário, né? Porque se uma pessoa foi lá, entrou uma turma nova do Caio, aí uma pessoa foi lá e perguntou, onde é que faz tal coisa? É ali. Aí daqui a pouco uma outra pessoa, que uma tá aqui no sul e a outra tá lá no nordeste, pergunta a mesma coisa. Opa, peraí, aí tem coisa, entendeu? Existe um problema aí, ou de onboarding, ou de UX, ou de algum problema existe aí que precisa ser resolvido. E aí, a partir do momento que tu vai pegando esses problemas mais recorrentes, esse problema aqui, qual é o problema, Nath, hoje que se eu tirasse da tua vida na parte do suporte, seria, te livraria muito tempo. Esse aqui. Então vamos trabalhar nisso aqui, vamos ver se é um problema que tem que mudar uma estrutura interna do software, é só mudar a cor do botão, a posição, o tamanho, ou existe uma questão do vídeo que o Caio fez com a instrução que não tá bem clara, né? Sim. Então... Sim. Acredito que esse seja depois que o app tá pronto, o processo de melhoria é mais ou menos esse caminho, sabe? Entendi. E a galera acha que é só gravar um videozinho na internet e colocar lá, né? Simples assim. O que o Caio faz? Nossa, Estala o dedo. É só o Caio. O Caio, ele grava, ele põe, ele faz tudo, né? Não sabe que tem, uma galera por trás ali. Nath ajudando, Bianca gerenciando, o Jonas que veio agregar com a gente, com mais o Will e mais uma porrada de gente pra fazer a coisa acontecer, né? Mas legal, eu acho que assim, um ponto que a gente comentou e citou aqui e que eu gostaria de voltar é que assim, a gente comentou que as pessoas, os usuários, né, eles têm receio às vezes do negócio ficar muito robotizado, de não ter aquela personalização, aquele contato ali com a cara do expert que tá ali mostrando aquilo, né? E aí, por exemplo, eu acho que as pessoas, elas não compram o aplicativo, a tecnologia. Muitas vezes elas compram quem tá por trás disso, né? Então, assim, qual que é a visão de vocês em relação a esse ponto? Tipo, será que algum dia vai chegar a esse ponto mesmo de ficar um negócio muito robotizado e as pessoas não terem mais aquele contato humanizado? O que vocês acham em relação a isso? Eu acho que pessoas sempre conectam e vendem mais do que empresas, né? Então, acho que as pessoas sempre vão conectar e vender mais do que empresas. Mas eu acho que se aquela tecnologia, por mais que não tenha um rosto por trás, entrega uma solução realmente para a pessoa e de maneira facilitada, eu acho que isso pode vir a chegar, a ter, né? Por exemplo, você não usa Uber, né? Tem um rosto por trás do Uber, né? Não tem um rosto por trás. Tem um rosto do motorista, tem, mas né? aí tem vários, né? Usa Airbnb, você não usa aplicativos, enfim, de banco que facilitam a vida. Enfim, tem vários aplicativos que não tem um rosto, não tem uma pessoa ali por trás, né? E às vezes alguns tiveram uma certa migração de ter um rosto ou ter vários rostos também, né? Tem empresas que tem vários várias pessoas, idealizadores por trás. Então, às vezes, a pessoa chega por uma pessoa, chega por outra. E, no final das contas, é um conglomerado ali que forma uma empresa. Mas eu acredito que depende muito também do tipo de serviço, né? A princípio. Sim, cada nicho, né? A tecnologia, ela vai avançando, né? Cada vez vai surgindo mais. Eu não sei se vocês já usaram o ChatGPT ou não. Coisas que assustam, né? Sim. Mas ela vai avançando. E além da tecnologia avançando, vamos falar de ChatGPT, por exemplo. As respostas que ele dá ali, o feedback que ele dá, para nós, assusta. E tu diz assim, nossa, tem um ponto artificial ali, a inteligência é artificial e a gente sabe disso. E nós temos uma percepção sobre aquela tecnologia.
os meus filhos, né, que têm 6 anos, eles vão ter uma outra percepção sobre essa tecnologia. E talvez para eles façam sentido usar uma inteligência artificial para serviços que hoje são fornecidos ou são prestados por profissionais. É uma cultura, né? É uma cultura. Então, assim como a tecnologia muda, a geração vai mudando, né? Exatamente. A gente até alavancou por conta da pandemia e muita coisa, né? Mas, por exemplo, se você comparar com uma pessoa mais idosa e ela estranha ainda mais a tecnologia, a gente, por exemplo, andar de Uber, eu lembro que pra mim era muito comum. E a minha mãe, uma vez, ela achou até estranho, porque ela mora numa cidade mais interior. Nossa, como assim? Vem um cara, tu conhece esse cara? Quem é esse cara? Da onde ele é? Como é que tu sabe? Isso assusta, né? Por exemplo, pra nós já é comum. Para as pessoas, teus filhos futuramente, como chamar um Uber? Entendeu? E pode ser que tenha até uma outra coisa lá na frente ainda. Exatamente. Daqui a pouco não tem Uber mais, né? Tem alguns lugares já que tá. Então, a tecnologia ela vai avançando e vai dando match com algumas gerações e com outras não. O meu pai não usa micro-ondas até hoje, porque ele diz que lá dá câncer, sabe? Então, porque, tipo assim, como assim, né? Eu ligo... O meu pai é do tempo do fogão a lenha. Então, eu tenho que fazer o fogo aqui e tal. E aí, esquenta a chapa pra eu esquentar a comida. E daí eu largo o negócio ali em 30 segundos, esquenta. Alguma coisa errada tem. Sim. Não, e eu acho que assim, ó... Eu dou bastante palestra pra profissionais de educação física, né? Pra personal trainer. Uma coisa que eu percebo é que são os profissionais, muitas vezes, eles não conseguem... Vamos lá. Ele quer enriquecer, muitas vezes, né? Ele só não sabe disso, ou ele não admite isso. Mas ele quer, prosperar de alguma maneira. E... ele não consegue virar uma chave de que para ele prosperar, a maneira como ele atua hoje, ela vai ser mudada, cara. Não dá para ele prosperar exatamente da maneira como ele atua hoje. Então, por exemplo, o cara tá lá tá com a agenda cheia, por exemplo, tá pagando as contas, tá legal, e ele quer migrar de repente para online ou quer fazer como uma fonte de renda extra. E aí ele fica com aquela dilema. Mas, cara, eu tenho medo, porque lá com o meu aluno, eu ponho a mão nele, né? Eu tenho até uma irmã de criação, né? Que uma vez ela falou que, não sei, ela é fisioterapeuta, eu não sei se eu... online, pra mim, fisioterapia é uma coisa muito de mão. Não, é de mão pra quem atende presencial, mas se você vislumbra empreender, né, nessa área... provavelmente você vai começar a ter que tirar a mão, né, da massa, literalmente, e vai ter que começar a pensar numa solução que você ajude a pessoa com aquele conhecimento que você tem e que não necessariamente você precisa pôr a mão naquela pessoa, né? Então, você vai deixar quem ainda põe a mão, pôr a mão, e você vai vir com uma solução que não precise pôr a mão, digamos assim, né? Então, ou seja, a minha rotina hoje como professor de educação física, ela não tem nada a ver com o cara que trabalha no salão, que é como eu trabalhei também durante anos, no salão de musculação, como personal. Então, o meu dia a dia, ele não tem nada a ver mais. Ou seja, eu mudei a maneira como eu faço, ou melhor, eu mudei a maneira como eu atuo na mesma profissão. Então, é isso que o cara não vira a chave. Ele quer escalar fazendo o que ele faz hoje. Como é que eu vou atender 100 alunos colocando a mão? Realmente, não tem como. Você não vai atender, fica tranquilo. Você vai continuar atendendo os 10 se você ficar com esse pensamento. Então, eu acho que é desbloquear um pouco esse pensamento. Né? Sim. Com certeza. Bom... Pode falar. Não, é que aí entra um outro assunto mais, até mais aprofundado, que a gente tava comentando até, né? Cada vez que eu venho aqui para conversar com o Caio, o almoço ou o café que a gente toma podia virar um podcast, porque a gente tá falando um monte de coisa, né? Só não é gravado, e agora a gente teve a oportunidade. Mas a importância de sair um pouco também da área técnica, né? De tipo, às vezes, quando eu tava lá estudando eletrônica, programação e tudo mais... tinha muitos pontos cegos que eu não conseguia enxergar em relação a empreender, em relação a ganhar dinheiro numa escala maior com aquilo e tudo mais. E aí, a partir do momento que tu começa a te envolver, a fazer networking com pessoas que têm outros conhecimentos, seja na área de tecnologia, seja na área de venda, seja na área de... sei lá, enfim, tu começa a te envolver em eventos e fazer networking com outras pessoas que têm negócios diferentes do teu, começa a destravar umas chaves aí. Inclusive, a gente vai falar um pouco mais sobre isso agora num próximo episódio, que talvez esteja no ar já, ou talvez não, mas o fato é que a gente vai gravar um próximo episódio, também com o Jonas como convidado, falando um pouco sobre o lado empresarial da coisa, né? E sim, network é um dos pilares fundamentais para você mudar a maneira de
pensar. Senão se você continua ali com aquela No roda de mesmo amigos, né? No mesmo meio. Você só conversa com pessoas que fazem exatamente o que você faz. A tendência é que você continue fazendo isso pelo resto da vida, né? Então é basicamente isso. Só uma dúvida, antes da gente finalizar aqui. Você falou da Startup Week, né? Se a pessoa joga isso no Google, ela consegue achar informações. Isso é a nível nacional, porque eu fiquei curiosa. Imagina se alguém também ficou curioso. Como encontrar isso? Chama Startup Weekend. É um final de semana, né? Geralmente tu entra... os que eu participei, eu entrei no evento às sexta-feira, 6 da tarde, e só saí do evento no domingo de tarde. A gente vira à noite ali, é uma loucura. E não tem crânio. Não tem nenhuma pessoa normal lá, né? Maluco. Só tem programador, aqueles caras doidos. Mas essa é uma iniciativa que, inclusive, tem o Google por trás, né? Ou a Google, né? Entendi. Por trás. Então, assim, esse evento, ele acontece em vários locais ao mesmo tempo, locais do mundo, né? Então, deve estar acontecendo no próximo final de semana, provavelmente vai acontecer em algum lugar do Brasil ou em alguns lugares do Brasil. Então se jogar ali na internet, eles conseguem achar informações. Vai achar. Legal. Muito bom. Interessante. Bom, acho que é isso, né? Jonas, onde o pessoal pode te encontrar? Eu tenho um Instagram que se chama Jonas Rikovski, tudo junto. Agora vai ter que olhar aí. A gente coloca aqui na descrição. Esse nome aí. A gente vai deixar na descrição pra vocês. Nome chique, tem o Ken da Barbie, né? Ken da Barbie. Ken Rikovski. E, enfim, então, me encontra lá. Não posto muita coisa, mas algumas coisas do meu dia a dia, algumas coisas que eu gosto. Então, assim... Bastante tecnologia tem naquele Instagram, gente. Vocês não têm ideia, é muito legal. Eu sou um empresário, empreendedor, mas eu tenho alguns hobbies que são na área da tecnologia, como impressão 3D, como o CrossFit é um hobby também, então eu acabo fazendo algumas coisas ali. Mas, enfim, me encontra lá. E eu gostaria, antes de terminar, agradecer o convite aqui, de estar aqui, de estar aprendendo com vocês. E espero ser convidado mais vezes também para compartilhar. Com certeza, sempre muito bem-vindo, Jonas. Sempre. Qualquer dia a gente convida ele para o Caiuncast, né? Pra falar sobre CrossFit. É mesmo, pra bater um papo legal. É verdade. Eu podia trazer o Will aqui, né, cara? Trazer o Will aqui. Inclusive, já fica o convite aí, Will. Se você estiver ouvindo aí, já tá convidado. Vamos falar sobre CrossFit. Boa, legal. Vai ser polêmica. A gente tem que trazer um pedaço de pau, um pedaço de cana aqui. E gostaria de pedir aí pra você que tá nos ouvindo no Spotify, deixar 5 estrelinhas. Se você está ouvindo pelo YouTube, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilhe esse podcast pra chegar e atingir mais pessoas. Gente, muito obrigada pelo papo e finalizamos por aqui. Valeu, tchau. Valeu.